Boa noite. Mais uma vez é muito bom estar aqui, ter esse tempo mais que especial para nós louvarmos, elogiarmos, reconhecermos os feitos desse Deus tão grande, desse Deus tão poderoso que teve compaixão de nós, mesmo sem ter essa obrigação. Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele preparou para nós uma forma de nós nos conectarmos com Ele, termos o problema do pecado resolvido, e é por isso que nós estamos aqui, para lembrarmos isso e para continuarmos anunciando essa mensagem. Nós teremos nesse momento, a partir de agora, uma breve reflexão. Nós meditaremos em uma passagem muito especial que trata das nossas reações ao ouvirmos a voz de Deus. Como é que nós temos no nosso dia a dia reagido quando Ele fala conosco? Ele fala de várias formas. Ele fala quando você está aqui, Ele fala quando você está deslizando ali pelas redes sociais e se depara talvez com algum versículo ou com algum vídeo falando alguma coisa sobre a Bíblia, sobre Ele. Ele fala através de um outro cristão que vê talvez algum tipo de necessidade, algum comportamento que precisa de algum ajuste. Ele usa uma outra pessoa para poder falar. Ele fala também através das circunstâncias, muitas vezes fechando portas que a gente estava orando, pedindo para Ele abrir, e às vezes mesmo fechado a gente tenta, arrombar algumas e dizer: não, Deus, mas será que é isso mesmo? Será que o Senhor não está equivocado? Como é que nós temos reagido? Ele tem falado, não dá para negar isso. Ele tem falado, muitas vezes Ele tem gritado, Ele tem desenhado. Como é que nós temos reagido? Será que nós temos acatado isso? Nós temos levado a sério os seus alertas, os seus recados de amor? Ou será que nós temos vivido de forma indiferente a sua palavra? Eu quero compartilhar com vocês hoje um episódio diferente, uma reação diferente de uma pessoa que ouviu claramente, nitidamente a voz de Deus, mas não reagiu da forma que talvez nós iríamos esperar. Jeremias capítulo 36, verso 20 até o verso 26. Nós temos um rei que quebra todos os protocolos, todos os roteiros de filme que nós poderíamos imaginar, por mais bem arquitetado, por mais dramatizado que fosse. Uma reação aqui inusitada, uma reação inesperada. Eu quero compartilhar com vocês esse episódio e daqui tirarmos um exemplo de como não reagir. O que nós vamos ler aqui é o que nós não devemos fazer. Jeremias 36, verso 20 até o verso 26. Deus irá falar através de um profeta que vai falar com o rei através de uma escrita. Ele escreve o recado em um rolo. Por isso o texto começa: depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e agora anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. A palavra de Deus, o recado específico de Deus. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. Observe agora o verso 22. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. O que você acha que esse rei fez? Qual foi a ideia inusitada, a reação inusitada dele? Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete e lançava no fogo. O rei as cortava com um canivete e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Verso 24.
Ninguém ficou com medo. Ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que alguns insistiram, Eunatã, Delaías e Gemarias, tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, para piorar, o rei ainda ordenou a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, que ditou aquelas palavras que foram as palavras do Senhor. Somente até aqui, que Deus possa estar nos ajudando na compreensão dessa breve reflexão nessa noite. Amém? Inusitado, não? Diferente, né? Algo que no primeiro momento nos choca, porque esse homem está quebrando aí os padrões. Outras pessoas ao longo da Bíblia, quando tiveram um episódio semelhante a esse, quando ouviram o que ele estava ouvindo, não reagiram dessa maneira. E por isso, como eu disse, o meu objetivo nessa noite é nós aprendermos como é que nós não vamos reagir diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus. Por que Deus envia esse recado? Para nós entendermos aqui, e antes de começarmos a dividir essa reflexão, porque Deus tem que enviar um recado pessoal para toda a nação e especificamente endereçado ao rei, que era o grande líder, que era quem influenciava as pessoas. Como sempre, a explicação é a mesma. O povo começou a desviar-se do caminho correto, começou a se esquecer de Deus, começou a olhar para os deuses pagãos, os falsos deuses das outras nações, e começou a ter uma certa atração por esses deuses, começaram a se envolver com a idolatria, que depois disso os levou a se envolverem com a imoralidade, que fez com que eles chegassem ao ponto de oferecerem os seus próprios filhos como sacrifício para esses falsos deuses. Foi algo terrível, algo escandaloso. E Deus então, mesmo diante de tamanha rebeldia, meio de tanta indiferença, Ele amorosamente fala com o povo, chama a atenção do povo para que de alguma forma eles voltassem para o lugar que nunca deviam ter saído, para que eles se arrependessem dos seus pecados, se reconciliassem com Deus e continuassem vivendo em paz com Ele. Esse povo que experimentou coisas extraordinárias, esse povo viu e viveu maravilhas, esse povo foi sustentado por Deus durante vários anos. Nós conhecemos muito bem a trajetória do povo de Israel, como Deus cuida durante a caminhada do deserto, como Deus cuida e sustenta depois que eles conseguiram entrar na terra prometida, como Deus faz com que eles vencessem praticamente todos os inimigos, como Deus conduz eles à prosperidade. Esse povo, mesmo vivendo isso, se esquece e se envolve com uma série de pecados. Então Deus utiliza os seus profetas. Eram mensageiros daquele tempo, homens que tinham um caráter exemplar, homens que tinham uma moral exemplar, eram fiéis a Deus, e tudo que eles falavam, as pessoas davam crédito, eram palavras confiáveis. Quando eles diziam, quando eles paravam e abriam a boca para dizer, assim diz o Senhor, geralmente, via de regra, as pessoas paravam, ouviam e davam crédito. Esse era o protocolo, era assim que funcionava. E por isso nós estamos diante de uma reação tão inusitada, tão diferente. Aqui Deus envia esse homem com essa intenção de promover o arrependimento na vida do povo, a mudança na vida daquele povo. Caso contrário, como sempre acontece, Deus diz, eu vou intervir, eu vou colocar a minha mão sobre vocês, eu vou castigar vocês, caso vocês não atendam o meu chamado ao arrependimento. Essa passagem é isso, é um recado que Deus manda para o seu povo através do profeta Jeremias, que dita essas palavras para Baruque,
e por isso no final até ele entrou aqui na confusão, o rei mandou prender até ele. Vamos ver então alguns detalhes importantes que merecem a nossa atenção. No verso 3, nós não vamos ler o capítulo todo, porque ele é extenso, mas eu vou destacando aqui alguns versos que nós não fizemos a leitura até agora. A primeira informação aqui que nos chama a atenção é o propósito. Eu já citei aqui, mas qual o objetivo de Deus em enviar esse profeta para levar esse recado para o povo? No verso 3, você pode conferir comigo aí na sua Bíblia, o texto diz: talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhe, Deus está dizendo, e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho. Se isso acontecer, eu vou lhes perdoar a iniquidade e o pecado. A maioria dos recados que Deus envia para o seu povo, esses recados que têm um tom mais ameaçador, por assim dizer, mais hostil, tem esse propósito. Ele faz isso em várias situações, e talvez um dos exemplos mais famosos é aquele exemplo de Nínive, quando ele não está falando com o seu povo, não é o povo de Deus, é um povo que perseguia o povo de Deus, que matava o povo de Deus, e ele manda Jonas para dizer assim: eu vou destruir completamente essa cidade. E Jonas diz: eu não vou de jeito nenhum. Mas por que, Jonas? Por que você não vai? Porque eu sei que no final das contas, Deus só está falando isso para que o povo tenha um choque de realidade, para que eles percebam a sua maldade, o seu pecado, os riscos que isso envolve, e para que o povo se arrependa. Por isso eu não vou lá não, eu quero que esse povo se exploda mesmo. Está funcionando bem o negócio aqui. Eu quero que esse povo morra, eu quero que Deus bote a mão neles. Jonas conhecia o coração de Deus e por isso que ele pega o navio e foge para bem longe. Mas, quase sempre, na maioria das vezes, esse é o intuito de Deus. Ele envia recados esperando a nossa mudança. Ele envia alertas esperando a nossa conversão. Ele nos avisa esperando o nosso arrependimento. Deus poderia ter ido lá e simplesmente acabou. Ele fez isso em algumas ocasiões. Ele não mandou avisar, com exceção de Ló e a sua família, ele não avisou o pessoal de Sodoma, ele não avisou o pessoal de Gomorra, e ele destruiu completamente aquelas duas cidades. Ele podia ter feito isso, mas não. Amorosamente, Deus revela qual o objetivo do seu recado. Por mais que tivesse um tom ameaçador, por mais que ele falasse da sua ira, por mais que ele falasse de uma punição, um castigo iminente que poderia vir sobre o povo, a sua intenção, no fim das contas, o objetivo do seu recado era que o povo abandonassem o mal que eles estavam praticando, se voltassem a Deus e se reconciliassem com Deus. Assim Deus não iria ter que agir, Deus não iria ter que punir, Deus não iria ter que castigar. Aqui está um objetivo solene e mais que especial. Deus na sua bondade, Deus na sua graça, tem em mente aqui a restauração do seu povo. Verso 8, ainda do capítulo 36, a segunda informação aqui que merece a nossa atenção é a entrega desse recado. O texto diz que Baruque fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estava naquele livro. Primeiramente, a mensagem foi entregue ao povo. O rei fica nesse segundo plano, que foi o episódio que nós lemos. Primeiro, ele vai até o local onde o povo de Deus estava reunido. Por mais que estivessem vivendo totalmente em pecado, eles ainda iam bater o ponto. Eles ainda iam ali cumprir o protocolo, se reuniam sim, levavam as suas ofertas, cantavam de olho fechado, levantavam as mãos, tirava foto, postava no culto, de hoje está pago. Eles faziam isso.
Mas tudo aquilo não estava passando do teto por conta da sua rebeldia contra Deus. E eles são os primeiros destinatários. Nesse primeiro momento a mensagem é anunciada às pessoas que estavam ali na casa de Deus. E posteriormente as autoridades, as pessoas mais importantes do país, que tomavam as decisões, que influenciavam toda a nação, recebem esse recado, esse aviso da parte de Deus. O primeiro episódio que nós temos aqui, o primeiro contato, os primeiros destinatários então, foi o povo que estava ali na casa do Senhor. Terceiro lugar, olhe comigo agora para o verso 9. Como é que o povo reagiu? Nós já sabemos como o rei reagiu e vamos falar com mais detalhes sobre isso. Mas como é que o povo reagiu? No 9º mês do 5º ano, e quem era esse rei? O Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo decidiu fazer um jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém e a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Aquela primeira remessa de ouvintes, por assim dizer, as primeiras pessoas que tiveram contato com esse recado, tiveram uma reação positiva. Nós vemos o jejum representando aqui um quebrantamento. As pessoas, quando ouviram aquelas advertências da parte de Deus, pararam e disseram: poxa vida, é isso mesmo. Nós estamos longe de Deus, estamos vivendo numa direção completamente contrária ao que Ele propôs. Nós vamos reverter isso. Um quebrantamento geral, olha só, todo o povo, uma convocação para que todo o povo tivesse esse tempo de comunhão, de dedicação, de quebrantamento, de conexão com Deus. Nós vemos isso nessa transição aqui. Logo após a menção da leitura, aparece esse início de jejum, uma consagração, uma busca por intimidade com Deus. Eu sei que nós não temos muito esse hábito, mas principalmente nos tempos antigos, sempre que o povo estava passando por algum período de turbulência, quando eles tinham talvez algum desafio grande demais pela frente, ou quando estavam querendo a direção de Deus, ou quando estavam vivendo em pecado e eles conseguem cair em si, existe esse uso do jejum, algo que tem sim os seus benefícios. O povo teve uma reação positiva, o povo deu atenção, o povo valorizou a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o alerta de Deus, mas infelizmente isso não foi unânime naquela nação. Em quarto lugar, olhando para o verso 16, eu destaco com você a reação das autoridades. Lendo na NVT, o texto diz: quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros, assustados. Eles ficaram com temor, eles ficaram com receio, eles ficaram com medo do que poderia acontecer às autoridades. Ainda não chegamos no quarto do rei. As pessoas mais poderosas sentiram o impacto daquela mensagem e ficaram assustados com aquela possível punição de Deus sobre eles. Mas eles não tinham autonomia para fazer muita coisa. Estavam sobre o domínio do rei. Era a palavra do rei que valia. Era o rei que tinha a influência. Era o rei que tomava as decisões. E por isso, eles fizeram a única coisa que dava para fazer. Eles levaram aquele recado para o rei. E aí então, nós chegamos na quinta e última parte, a parte mais importante, que nós fizemos a leitura e que eu quero pensar aqui com vocês com um pouco mais de atenção, ao vermos as reações que o rei tem. Verso 23, nós lemos que sempre que o leitor terminava de ler um pedaço significante, 3 ou 4 colunas daquele rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro. Ele fez isso até que o rolo inteiro foi queimado.
E aqui está, como nós já pensamos, uma das reações mais inusitadas de toda a Bíblia. Esse homem demonstra uma audácia sem tamanho, uma coragem muito grande, algo anormal. Ele estava diante das palavras do Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, sustentador do universo, o juiz de todo o universo, e mesmo assim, ele não tem temor, ele não respeita, ele não dá atenção, ele não valoriza, e ele reage dessa maneira. A primeira reação que nós podemos nomear aqui é o desprezo desse homem. No verso 23, nós já lemos. Como nós vimos nos exemplos anteriores, as pessoas comuns do reino e algumas pessoas importantes ouviram a palavra, o mesmo recado, e elas ficaram cheias de temor. Elas levaram a sério. Mas aqui o rei despreza completamente o conteúdo daquele recado, chegando ao ponto de, numa espécie de provocação, queimar tudo que Deus comunicou a ele. Um desprezo total. Seria melhor que ele nem pedisse que o rolo fosse lido, mas ele dá esse passo e oficialmente, diante de todas as pessoas, ele age com um desprezo sem tamanho. Segunda reação que nós podemos nominar aqui no verso 24 é uma ausência sincera de quebrantamento, que foi o que aconteceu com as primeiras pessoas que ouviram essa mensagem. Ninguém ficou com medo. Olha isso, verso 24. Ninguém rasgou as suas roupas, e rasgar as roupas naquele tempo, assim como o jejum, e assim como sentar em cinzas, era um sinal externo de algo interno que estava acontecendo. Era um sinal de que realmente a pessoa entendeu a mensagem, que ela aplicou isso à sua vida, ela estava transtornada, ela estava quebrantada, ela estava arrependida de verdade, mas isso não aconteceu. Ninguém ficou com medo, ninguém rasgou as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos demonstrou verdadeiro quebrantamento. Infelizmente, o objetivo desse recado não foi atingido. Nós vemos no verso 3 que o objetivo era: talvez o povo se arrependa, e assim eu não tenha que puni-los. Nós precisamos entender, meus irmãos, que cada vez que Deus fala comigo, cada vez que Deus fala com você, cada vez que Deus fala com a sua igreja, através de uma leitura bíblica, através de uma pregação como essa, através de um devocional, por mais curto que seja, através de um vídeo na rede social, é uma nova chance que Ele está nos dando de nós escaparmos da sua ira, de nós escaparmos do castigo, de nós escaparmos de sermos punidos por alguma conduta reprovável diante dEle. Cada vez que Ele abre a boca, é uma chance que Ele nos dá, é uma oportunidade que Ele nos dá. E aqui o rei não aproveita essa chance, não aproveita essa oportunidade. Ausência total de quebrantamento. Verso 25, em terceiro lugar, existe mais uma atitude que nós podemos nomear aqui, que é a determinação desse homem. Ele estava convicto, ninguém conseguiu fazer ele mudar de ideia. Alguns tentaram, alguns homens ficaram assustados, horrorizados com aquela reação. Aparece o nome deles aí, Elnatã, Delaías, Gemarias. Eles insistiram: rei, não é possível, não faz isso. Olha o perigo que o senhor está correndo, isso é muita ousadia, o senhor está afrontando Deus. Não faça isso. Eles insistem, não queime. Mas o rei continua indiferente. Ele estava determinado
a seguir com aquela postura até as últimas instâncias, ou seja, até o momento com que aquele rolo estivesse completamente queimado, fosse destruído totalmente. Deus insiste, Deus utiliza 3 pessoas para alertá-lo, mas o rei estava obstinado, ele estava convicto, completamente endurecido, completamente insensível, e ele não dá atenção. Você se lembra de algum período na sua vida onde você já viveu uma realidade parecida com essa? Talvez períodos sombrios na sua vida, onde Deus falou de várias formas, utilizando vários meios de comunicação, utilizando pessoas. Talvez momentos na sua vida que Ele gritou, e mesmo assim, você continuou assim como esse rei. Você se lembra de algum episódio, algum momento na sua vida, onde você estava cego, obstinado, determinado a continuar vivendo, talvez preso a algum tipo de pecado, errando o alvo, desobedecendo a Deus? Isso tem um preço muito alto, e nós veremos isso logo nos próximos versos. A quarta e última reação do rei que nós podemos nominar aqui é o cancelamento do pregador. Tá na moda essa expressão, né? Hoje na internet, quando alguém fala alguma coisa que a sociedade considera que não é politicamente correto, derrubam o perfil dessa pessoa, ele perde seguidores. A rede social manda uma nota, né? Isso vai contra os princípios da nossa comunidade. Ela perde patrocinadores, não é? Ela é cancelada, esse é o termo. O rei faz isso. Ele corta o cordão umbilical aqui que existia entre Deus e a nação. Como ele faz isso? Verso 26, ele ordena, é uns nomes bonitos, né? Jerameel, está aqui, ele é uma sugestão boa, né? Filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que fizesse o quê? Prende esse homem. Não, mas não foi Baruque que está falando, é Jeremias. Prende os dois, eu não quero saber. O coração do rei estava tão endurecido que ele teve essa capacidade. Nós podemos imaginar, né? Como as crianças fazem. A mãe está falando ali alguma coisa. Eu não quero saber. Eu não quero ouvir. Ele suspende aqui esse canal de comunicação que existia, definitivamente, desejando a prisão de Jeremias e desejando a prisão também daquele que foi o seu assessor na transmissão desse recado. Como é que nós fazemos isso hoje? Porque a gente está rindo do homem, a gente está estranhando o homem aqui, mas nós fazemos algo semelhante a isso. Eu até hoje ainda, né, não tive nenhuma denúncia, né, nenhum mandado de busca e apreensão pelo que eu estou falando, pelo que eu estou pregando, mas nós fazemos isso. Nós muitas vezes, querendo nós admitirmos ou não, cancelamos a palavra de Deus ou demonstramos essa mesma indiferença quando nós deixamos de vir à casa de Deus, porque nós sabemos que aqui vai ser anunciada uma mensagem que talvez não vai nos deixar confortáveis. Sabemos que talvez nós seremos confrontados se estivermos aqui e a gente pensa, não, hoje eu não estou com saco, não. Eu já sei o que vai ser falado, eu não vou, nem lá eu vou. Nós fazemos isso, e por mais que isso pareça engraçado, mas quando talvez nós bloqueamos, sabe, lá no WhatsApp,
Talvez tenha alguma pessoa que manda, né, toda semana ou todo dia manda um devocional, né, manda uma oração, aí você fala, não aguento mais receber isso. Será que a pessoa não desconfia que eu não leio? Eu nunca respondi. Por que ele continua mandando? Aí você vai lá e bloquear contato. Acabou. Nunca mais você vai ser incomodado. Nunca mais você vai ouvir a palavra de Deus. Talvez você cancela o pregador, você faz o mesmo com o rei, quando o irmão que Deus está utilizando, a irmã que Deus está utilizando para falar com você, para te aconselhar, para te alertar, você olha para ele e diz assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu preciso mudar, mas ó, você pode deixar que aqui eu tomo conta. Nós cancelamos as pessoas que Deus utiliza para falar ao nosso coração. Podíamos pensar aqui em várias outras formas que nós fazemos isso, quando nós deixamos talvez de seguir na internet páginas cristãs que nos edificam. Nós fazemos isso. Infelizmente, por mais que isso não seja algo confortável de admitirmos, às vezes nós estamos agindo da mesma forma que esse rei. Mas eu estou feliz hoje, porque você veio, você está aqui, você está ouvindo, por mais breve que tenha sido essa reflexão, nós temos aqui um alerta solene, que Deus, através do exemplo perverso desse homem, assustador desse homem, tem a nos ensinar, para que jamais, eu sei que você talvez não vai chegar a esse ponto de botar fogo na sua Bíblia, mas às vezes nós temos ignorado, temos agido com indiferença igual ele. Será que isso compensa? Jeremias 39:1, Madassa, coloca para a gente, por favor. A indiferença desse homem custou muito caro. E a grande aplicação que essa reflexão tem para nós é: cuidado com a maneira que nós estamos reagindo à voz de Deus. Olha o que aconteceu. Depois de um tempo, Jerusalém foi tomada. Jerusalém foi invadida. Jerusalém foi saqueada. Jerusalém foi dominada. Era o 10º mês do ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército e a sitiou. Talvez você pense, mas isso aí foi só uma coincidência. Isso não foi porque o camarada botou fogo na Bíblia. Isso aí foi só a obra do acaso. Nabucodonosor recebe um apelido. O próprio Deus chama ele de meu servo. Observe isso. Um homem ímpio, terrível, mas poderoso, que tinha um exército gigantesco, que tinha um poder de fogo extraordinário. Deus usa esse homem, um outro povo, uma outra nação, para castigar, para punir, para destruir o seu povo, para matar, para exterminar milhares e milhares de pessoas, por conta dessa reação, por conta da indiferença. E não foi só essa vez, Deus falou várias e várias vezes, até o ponto em que nós poderíamos pensar, né? A gente gosta de dizer, não, foi a última gota d'água, agora o copo derramou, transbordou, até o momento que chegou nesse estágio. E infelizmente, todos tiveram que enfrentar a ira de Deus por conta dessa reação terrível, inusitada, corajosa que o rei e as autoridades tiveram. Lembre-se das reações. Ninguém das autoridades demonstrou quebrantamento, ninguém demonstrou temor, ninguém rasgou as suas vestes, ninguém deles fizeram um jejum, assim como o povo que tentou iniciar um movimento de arrependimento, de quebrantamento. E por isso eles chegam até esse ponto que Deus precisou intervir e punir ferozmente o seu povo. Que essa não seja a nossa realidade. Que quando nós observarmos que Deus está querendo nos falar algo, nós possamos estar com o coração aberto, sensíveis à sua voz, para que a gente não tenha que enfrentar
isso que o povo enfrentou. Amém? Que Deus nos faça lembrar dessa palavra.